Boa noite, eu sou o Renato da Casa de Tiriri. Hoje eu estou no Ilê Axé Betutu, também conhecido como Casa das Rosas, com a sacerdotisa Yamai, para fazer o nosso trabalho, a entrevista, como vocês já conhecem, e vai ter um outro vídeo que eu vou tentar deixar um card aí para vocês, do Na Cozinha de Exu. Ela vai ser a nossa número 1, que vai trazer a sorte que precisamos. Vamos abrir, vocês vão aprender. Boa noite, muito Boa noite, obrigado, meu velho, viu, tudo bem? Saudações. por estar recebendo nós aqui. Gente, o Ilê Axé, eu vou deixar o Insta dela aí, cara, é fantástico, é muito bonito, muito bem cuidado, uma coisa bem, bem legal mesmo. E a gente veio para saber um pouco da sua história, né? Sim. A gente estava ali nos bastidores, tem história, viu, gente? Tem coisa para contar aí. Tem história, vamos lá. Tudo bem aos seguidores da Casa de Tiriri. Esse trabalho incrível que é propagar e trazer a casa, não só o trabalho espiritual que é feito, né, mas o complemento, né, plantar essa semente e levar ela para todo mundo, que eu acredito que seja o seu canal seja assistido pelo mundo afora, e tenho certeza. Espero que sim. Esperamos que sim. Bom, meu nome é Yamai, meu nome é Maíra, de batismo, né? E me chamam de Yamai, uma forma mais fácil de ninguém, de preferência, errar meu nome, porque foi por isso que eu coloquei Yamai. E aqui no Ilê Axé Betutu eu fui iniciada no candomblé há 16 anos atrás, fui iniciada no candomblé Queto, no Xum. Saí dessa casa por não me ver mais pertencente àquele ebé. E conheci, depois de muito bater cabeça e não querer mais nada, eu conheci uma outra casa de Nagoji, onde, quando eu entrei, a sacerdotisa disse para mim: você não é de Oxum, você é de Logum-Edé. E para trocar de águas, para entrar na minha casa, você vai ter que iniciar de novo. Então eu fui raspada, catulada e adochada 2 vezes. Sim. Para 2 orixás diferentes. Depois que eu conheci o Ifá, eu entendi que isso é uma coisa normal. Mas naquele momento ali, eu segui minha vida. Oxum e Logum-Edé trouxeram tudo que eu tenho como pessoa, né? Pessoalmente. Porque eu acho que é isso, né? O orixá da gente traz aquilo que a gente é como pessoa. E fiquei dentro dessa casa durante 6 anos. Quando não me vi mais pertencente a esse ebé, eu me saí da casa, não pude levar os meus ibás, meu Exu foi quebrado a marretada na porta do barracão e eu fiquei sem nada de novo. E aí eu sempre fui muito apaixonada pelos caminhos de Ifá, por conta do meu filho Jorge, que nasceu com uma doença que não tinha cura, né? Foi curado pelo seu Zé Pilintra. E todo ano ele ficava doente, na data do aniversário dele. E aí eu fui conhecer Ebé. Através do Ifá, eu consegui cuidar do meu filho, administrar essa questão de saúde dele. Hoje ele é uma criança normal, mas foi feito vários pactos para que ele continuasse aqui, vivo conosco. Inclusive fazemos e refazemos esses pactos. E dentro do Ifá fui iniciada também, no Ifá. Não cheguei a me iniciar em nenhum orixá, porque fui considerada já sendo como Elegum, né, de Oxum, Elegum de Logum-Edé. E pela família que eu fui iniciada, eu não fiquei. Não fiquei pelo que eu enxerguei a administração, a forma que deixou de ser da origem dela para o que ela é hoje, a forma como ela trabalha hoje. Não me adaptei também, e valores muito altos, né? A gente sabe que o mundo da macumba é assim. E aí eu conheci 3 famílias de Ifá diferentes. A primeira que eu fui iniciada, a segunda, onde disseram que todas as minhas coisas deveriam ficar dentro do ibá do meu marido, e eu, sendo uma mulher de Oxum, jamais poderia ficar com nada dentro do ibá do meu marido, né? E aí eu falei, não, como era um sistema muito patriarcal, eu, sendo de Oxum, disse: beijo, tchau. E entrei na família que eu estou hoje, né, que é a família do Adekunle, do professor Adekunle e do Ifá Kunle. Foi uma mão excelente para minha cabeça. E eles me deram o ebé, né? Todo o conhecimento sobre ebé, jogo de obi, que é o que eu ensino às pessoas hoje.
E dentro do Ifá e dentro dos caminhos que eu passei pelo candomblé, eu entendi que a minha casa não seria uma casa de alguma nomenclatura, ela seria uma casa de culto ancestral. Irmã Ebé, uma comunidade Uma ali comunidade que... ebé. E aí minha casa é uma casa de ebé, um chão de ebé, então é uma casa de ajuste ancestral, é uma casa de... É para desfazer a coxa, que é essa coxa imensa que é a nossa árvore genealógica, e tecer essa coxa de novo, mas de forma correta. Conheci a Quimbanda Almas em Angola, passei por outras casas, observei outras casas, mas não como filha, né? Curiei aí outras casas, que eu namoro a Quimbanda há muito tempo, minha avó era quimbandeira, então eu olhei tudo, mas mesmo tendo passado por uma casa, tendo quase me iniciado nela, o Exu da minha mãe, que é o Exu que escolheu caminhar comigo, depois do falecimento dela, que é o Tata Caveira, ele falou, não, me levou até essa casa que eu tô hoje, né, que é a Casa Macaia, e foi um divisor de águas na minha vida, meu velho. A mão foi tão boa que eu, antes de me iniciar, eu já estava com a minha casa, com a cafua pintada para poder colocar. Só esperando chegar. Só esperando. E dentro do candomblé, hoje eu faço parte de uma casa, que é no Rio de Janeiro, em Magé. E Algunté, né? Vem do Axé Bambochê, que foi o Bambochê Bitcoin foi o primeiro a trazer o jogo de búzios pro Brasil. O Mérida de Lobum. E aí nesse jogo que eu me basei para fazer os meus oráculos. Então, entendi. É o método dele. E aí com a Quimbanda, eu conheci, né, comecei a cultuar minha pombogira, que é a Rosa Negra, então meu nome de Quimbanda é Zingandelê de Rosa Negra, e o seu sete da lira, que sempre caminhou comigo. Ancestrais. A gente estava até comentando, Sim. né, que eu vi seu Insta, eu falei, ela deve ter alguma coisa forte com a lira, porque, gente, segue ela no Insta, cara, ela é uma artista, é uma artista mesmo. E você passou por diversas iniciações, casas e tudo assim, se você puder relatar, como eu sempre peço, algo assim que você viu que virou uma chavinha, que foi tirando, que nem você falou, a Quimbanda foi um divisor de águas e tal. Mas relatar uma experiência que você teve, que você fala, já teve a experiência do filho dela, né? Sim. Que, porra, filho, né? Mas uma outra experiência que você possa relatar pro pessoal, assim, seja com Exu, com Ebé, com o que for. Olha, eu, dentro desse caminho que eu passei no candomblé, né? Eu posso dizer que eu sou uma IA, uma IA em formação, né? Então a minha casa é uma casa nova, eu sou uma IA que estou aprendendo, então eu estou dando os primeiros passos e eu gosto muito de deixar claro no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que aqui eu sou uma IA em formação, em eterno aprendizado, né? Então, só que foi muito bom a minha caminhada, porque nesses 15 anos que eu passei dentro de casas, eu aprendi culturas diferentes dentro do culto iorubá, né? Que é o iorubá, a Angola, a Jeje, né? Um pouco do Queto também. Então eu fui muito tempo Iaô. Então dentro da cozinha eu aprendi a cozinhar comidas de diversos rituais e dentro dos roncós eu aprendi rezas que são importantes. Então hoje dentro da minha casa é uma casa que cultua o ori das pessoas que vêm aqui. Então, não importa de onde você é, de qual cultura você é, o que me importa é a tua ancestralidade. Da onde você veio. Você vem aqui, a gente vai procurar a tua raiz. O que teu ori quer? Da onde você veio. Então, eu acho que isso também acredito que com a Quimbanda foi o divisor de águas na minha vida. Eu passar por todos esses lugares e compreender que minha casa é uma casa para todos. Sim. Sabe? É uma casa para cultuar o ori da pessoa. Então, quem vem aqui, a gente ouve o ori e atende o ori da forma como ele quer. Porque também o ori é o primeiro orixá, né? Ele que aceitou o que você tem hoje, o que você passou e etc. É muito mais a fundo. Eu ouvi uma história, você me ensina, que eu vi que você entende de Ebé. Eu não sou coce. Que normalmente pessoas que cultuam Ebé, elas vêm para quebrar, a grosso modo seria tipo uma maldição hereditária, né? Tipo, pessoas que têm essa pegada com o Ebé, elas vêm para
quebrar ali algum ciclo vicioso familiar, alguma Sim. coisa nesse sentido? Na verdade, assim, a gente precisa entender que Ebé somos nós, né? A figura de Ebé são dois bonecos, não é Erê, não é Ibeje, não. Nós temos um duplo, então tem um exatamente como você lá, não fisicamente, mas espiritualmente. Existe uma forma de vir os dois Ebés para a Terra, quando nascem filhos gêmeos. De outra maneira, é um lá e um aqui. Quando você vem para a Terra, o seu Ebé fala para você, lá você vai agora e vai fazer isso, 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 isso. Terminou a sua caminhada, você volta e conta sua história. Só que tem um game, você não vai lembrar de nada. Então você vai ter que descobrir o seu destino, encontrar o seu destino lá. Esse vai ser o seu desafio. Quando você estiver saindo fora da linha, eu vou chamar a sua atenção. E é quando a gente começa a passar... Então, assim, geralmente quem tem a ligação muito forte com o Ebé são pessoas que... Peraí, parou de gravar. Gravou até a parte que ela começou a falar de Ebé. Ai, que bom. Mas, mano, vai falar de Ebé. Você não é? Você já percebeu isso também? Mano, falou de Ebé, o bicho Na hora pega, que você começou a mano. aparecer a notificação. Você me é vê, pra eu sou você, toda só cortada, cara. Porque Ebé é uma força avassaladora. Avassaladora. Mas quando você apazigua essa força, a sua vida caminha. Pode ir direto? Pode. Existe uma forma de vir os dois Ebés pra Terra. Porra. Gente, falar de Ebé, desculpa. Perdão. Não, Ebé é babado. Ebé... Existe uma forma de vir os dois Ebés pra Terra, quando nascem filhos gêmeos, né? Mas quando não, vem um e o outro fica lá. Então, quando você vem pra Terra, antes de você vir pra Terra, seu Ebé fala, ó, você vai pro Aie e vai fazer isso, 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 isso. Depois termina a sua história e vem aqui pra contar a sua história pra nós. Mas tem um game. Você não vai lembrar de nada. E aí que tá o problema. Porque você tem que vir pra Terra pra encontrar o seu destino, pra encontrar a sua comunidade Ebé. E não necessariamente a sua comunidade Ebé é a tua família. Não necessariamente a sua comunidade Ebé é a sua família. Tá fazendo um nó aqui. Mas O meu marido, por exemplo, eu vim de Poços de Caldas encontrar ele aqui em Suzano, né? Nos conhecemos através de uma empresa. E aí, dentro da família de Ifá, após os oráculos, a gente foi a explicação, né? De que nós somos da mesma comunidade Ebé. Mas viemos em famílias diferentes. Então, existem pactos e acordos que você faz no Ebé Orum para vir para o Ebé Aie. O game, o jogo, é você encontrar a sua família, encontrar o seu destino. Existe... geralmente, quando você é uma criança que não compreende muito as coisas que acontecem, as coisas que acontecem ao seu redor, você não se sente muito pertencente. Eu me lembro que eu tinha 5 anos, estava num prezinho e brincando assim, debaixo as crianças brincando e eu debaixo da mesa da escola. E eu olhava para aquilo e falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha 5 anos. O que eu tô fazendo aqui? E aí, depois de anos, 40, 35 anos depois, eu fui entender que isso é um dos primeiros sinais de Ebé, que você tem essa ligação. Então, Ebé é uma ligação, quando você vem com essa ligação muito forte entre Ebé, Orum e Ebé Aie. Existe o Abiku, que é aquele que tem caminho de morte, ele não chega até a velhice, né? Isso, morte precoce. E existe o Emere. Os Emeres são praticamente as ovelhas negras, né? São os Emeres, os que vêm para deixar o mundo maluco. Os loucos para confundir os sábios. Basicamente são os Emeres. E os Emeres, eles vivem fazendo pactos para poder apaziguar essa força. Porque na maioria das vezes, quando eles chegam no auge da vida deles, eles morrem precocemente, do nada. Por exemplo, quando ele chegou e conquistou tudo que ele queria, ele morre. Existem muitos artistas que eu posso citar aqui. Não vou citar, mas sim, artistas que morreram precocemente. Pessoas que foram brilhantes na Terra. Uma luz na Terra. E morreram no auge da sua carreira. Sim. E aí o que a gente faz? A gente cultua Ebé para que você possa apaziguar essa força, se apaziguar com o seu Ebé e poder caminhar na Terra de forma harmônica. Então a gente agrada Ebé com doces, em sua maioria naturais, mas o que a gente tem aqui é o industrial, então doces industrializados, naturais, porque ninguém fica triste comendo doce, primeira coisa. E as frutas, que significam a doçura natural da terra. O símbolo do Ebé é a bananeira, porque quando você corta uma banana, dentro dela tem muita água.
Então, a gente aprende, né, no culto que é um contato direto com a espiritualidade, com o ebé, essa água, esse líquido, essa umidade dentro da bananeira. E porque a bananeira é uma fruta de comunidade. Ela brota sozinha, de forma independente, e ela vai criando famílias, pezinhos de banana em volta dela. Então, ela tá sempre e alimenta, proteica, uma série de coisas, né? Então, quando eu entendi a minha casa, o divisor de águas foi compreender o meu trabalho perante a sociedade. Então, a minha casa não é uma casa que tem filhos, não é uma casa que tem mensalidade. Eu brinco muito, não vou ter filho, essas coisas assim. As pessoas me chamam de me chamam de mãe. A minha casa é uma casa escola. Então, você vai vir aqui e vai aprender a cultuar a sua espiritualidade do zero. Seja o primeiro passo, que aqui não é uma folha, o jogo de Obi, para você poder se comunicar com sua ancestralidade. Sim. Cultuar Ebé para sua vida apaziguar, aprende sobre Odus, porque se você fizer um jogo, um oráculo comigo, você vai aprender tudo sobre Odu, porque eu vou ensinar. Então, quem oracula comigo, aprende sobre Odu, aprende sobre o conceito do orixá pra gente, né? E a importância do ori. Nenhum orixá, nenhuma força chega até você se o teu ori não permitir. Então, se a sua imunidade espiritual estiver baixa, tudo chega. Se você reza o seu ori, se você dá essas vozes de comando pro seu ori, você se fortalece. E as coisas não chegam, não. Tem é que nem eu te falei, eu sou Kossi nessa situação de Ebé. Mas eu já ouvi dizer que uma Ebé desequilibrada, é claro, qualquer energia desequilibrada, não estando ali, né? Mas que muita gente que sofre de depressão, normalmente é Ebé que tá em desalinho e tal. Na verdade, não é só o desalinho, é a forma que o Ebé tem de te cutucar, de falar pra você, ei, acorda e vamos mudar esse destino aí, cara. Porque o que o Ebé quer pra gente é que a gente mude o destino. Sim. Que a gente melhore o nosso destino. A gente, essa coisa cristã de você vem na Terra para sofrer. Não é assim. A gente vem na Terra para entender o nosso destino e apaziguar os nossos caminhos, a nossa vida. Pode falar disso. Mas pelo que eu entendi, assim, o divisor de águas para você, então, foi se achar nessa questão espiritual, né? Tipo, minha casa, o fim da minha casa é esse aqui. O que eu vou oferecer para a sociedade? O que eu vou servir? Então, aqui a minha casa é uma casa escola, eu ensino as pessoas a cultuarem a espiritualidade, porque eu entendo, meu velho, que todo mundo, eu e você, eu e o senhor, que somos sacerdotes, né? A gente não é diferente de ninguém. A gente não tem poder superior a ninguém. Todos nós temos mortos atrás, além de nós. Então, todos nós temos condições de fazer esse contato. E o Ebé, ele quebra todos esses paradigmas. Quando você começa a cultuar Ebé, entende a cultura Ebé, você quebra esses paradigmas. E aí, conhecer a Quimbanda Almas de Angola também assim, não são linguagens iguais, mas são similares, elas se conversam. Sim. Que é o lance de você fazer ajuste ancestral. Sim. Então, eu vivi dentro das casas de candomblé por onde eu passei, o medo do culto ancestral, o medo de culto ancestral. Quando você entra no Ifá, você entende que essa tríade Egungun, Ebé e Amin é fundamental para a caminhada. O ser humano precisa na vida, né? É o que precisa, é fundamental. E aí vem você cultua o seu ori, cultua essa tríade para ficar bem ali. E é importante entender o seguinte, a ancestralidade, ela vem para nos melhorar como pessoa. É singular. Só nasce um por vez, no caixão enterrado um por vez. Então, você só tem um dia de vida. É um dia para você morrer, um dia para você nascer. Então, é único. E aí é um dia por vez, menos um dia, mais um dia para você melhorar. Então, como eu estudei gestão de mudança academicamente, eu utilizo o acadêmico com a espiritualidade para gerir mudanças positivas na vida das pessoas. Pessoal, essa questão de Ebé vai ter mais, né? Vai seguindo e tal, tem muita informação bacana.
Mas se você puder falar um pouco agora da Quimbanda, Sim. o que você é de Pombagira Rosa Negra Rosa Negra e seu e Sete Sete da da Lira. Lira. Se você puder relatar alguma coisa assim que, pô, isso que eles fizeram também, uma experiência que você teve com eles. Nossa, eu tenho, assim, várias experiências. Seu Sete da Lira sempre esteve na minha vida. Mas seu Tata Caveira, que é o Exu da minha mãe, ele me guardou, eu incorporei nele desde que minha mãe faleceu. Eu vi ele pela primeira vez aos 4 anos. Eu sofri abuso, né? Abuso sexual. Quando pequeno, aos 4 anos. Foi a primeira vez que eu vi esse Exu na minha vida. E ele apareceu pra mim e caminhou comigo nesse breu, porque depois que você sofre um abuso, você vive um breu. Então ele caminhou comigo nesse breu até eu atingir a idade adulta. Com 19 anos, eu vim para São Paulo, de Minas Gerais, em busca da música. E eu morei na rua 6 meses. E ele esteve comigo, morei na rua 6 meses, em busca da música. E ele esteve comigo todos os dias, me protegendo. Esse Exu, ele só me largou na mão do Tata Guirauá. Foi quando ele disse, agora você vai dizer para ela. Com quantos anos? Mais ou menos. O ano passado. Faz um ano que eu tô, mais ou menos um ano que eu tô na casa da Macaia. E todo esse caminho foi com o seu Tata Caveira. Ele escolheu permanecer, né? Mesmo não tendo o seu tempo de caminhada, ele escolheu permanecer. E quando eu cheguei, eu passei por outros, como eu te falei, eu passei por outros lugares, outras casas, muito namorando, mas não tendo a certeza ainda. E quando eu conheci o Guirauá, o Tata Guirauá, meu mestre, e conheci a Casa Macaia, foi quando o seu Tata Caveira virou pela última vez e falou, tá aqui, agora eu tô te entregando ela, você segue. E aí foi quando ele falou pra mim, olha, jogando, após o jogo, ele falou, seu Sete da Lira. Só que, quando eu conheci o seu Sete da Lira, eu falei, cara, ele sempre esteve na minha vida. Desde sempre, porque eu sou cantora, sempre vivi nos palcos. E aí eu falei, meu Deus, aquela no palco não era só eu, era ele também em mim. E aí eu fui entender que ele vem da família do meu pai, e aí lembrando dos meus tataravós, o que eles foram, né? Eu tinha o meu tataravô, trouxe o primeiro teatro de ventrílocos de marionetes para o Brasil. Meu tataravô veio da Itália trazendo. Meu outro tataravô, por parte de vó, chamava Manuel da Sorte, porque ele vendia bilhete de loteria. Então você vai entender, pegando as referências familiares. A Dona Rosa Negra, eu sentia ela, não foi a primeira pombogira que eu montei, a primeira pombogira foi no candomblé, que foi a Maria das Rosas, que inclusive está na minha ganga também, está na minha casa, na minha cafua. E aí eu tinha essa informação, eu tive sonhos com ela. Ela me mostrou qual é a roupa que ela vestia, eu sempre chegava numa porta, no sonho eu chegava numa porta, você falou de sonho pra mim, né? E ela fechava essa porta, sempre com a mão assim, ela fechava essa porta e falava, daqui você não passa. Então, ela não me deixou passar por um monte de lugares por onde eu passei. Quando eu cheguei na casa do Guirauá, ela contou a história dela pra mim. Então, ela me contou que ela veio na barriga da mãe como escrava, né? E na casa onde ela ficava, do dono dela, da mãe dela, ele era um médico. Então, ele começou, vendo ela muito interessada, começou a levar ela desde pequena para poder aprender. Então, quando ele faleceu, ela continuou a caminhada como curandeira, como feiticeira, como parteira e tal. Então, ela é bem velha, né? E aí, o Guirauá, uma das primeiras, dos primeiros rituais que foram feitos para mim, né? Porque na casa Macaia é um processo, é tudo processual. A bacia cultural e tudo mais. E aí, você deve saber que você entrevistou ele. E a minha primeira iniciação, eu sou de Oxum, minha primeira iniciação, a apresentação dos reinos foi no Rio. Meu velho, ele me colocou dentro do rio e me tirou. Quando ele me tirou, eu saí outra. Era outra mulher. Então, o meu caso na Quimbanda, assim, um divisor de águas pra mim foi ali. Ele tirou, aquela menina abusada ficou lá dentro. E eu nasci uma outra pessoa. Eu nasci essa mulher que eu tô aqui hoje, né? Que tem a Casa das Rosas, que atende mulheres que sofrem violência e risco de morte, atende pessoas com vício. Então, todos os tipos de dependência eu cuido. Dependência emocional, dependência espiritual, dependência química, né? Então, como eu te disse, aqui não vem um orirerê, é só oriburucu. Aqui, mas a gente cuida, a gente ama e a gente ensina isso. Quando a gente vem pra terra,
E quando eu faço ebó nas pessoas, eu falo exatamente isso. Quando a gente vem pra Terra, a gente não traz só gene. A gente traz todas as pragas, as mazelas. É como se lá eles dividissem a gente. Ó, você segura tal mazela que você resolve isso aqui. Porque a gente vem pra quebrar os pactos. Sim. Então, você vem de uma família, com todo respeito, né? Uma família de alcoólatras. Você tá aqui. Você tá vendo que aquilo ali, o bebê, te traz problema. Você tá caminhando, você bebe, bate o carro, você bebe, briga, você bebe. Você fala, opa, pera. Então, quando você cultua Ori e cultua espiritualidade, você desperta. Desperta para o que você precisa fazer para a sua vida. Você precisa melhorar, né? Exato. E a Quimbanda, a Rosa Negra é uma mulher que me ensina feitiçaria todos os dias. Ela fala para mim que o meu tempo é curto. E ela fala assim, eu sei tudo da magia que eu trabalho. Você não sabe nada, mas eu também não vou te ensinar tudo de uma vez, porque eu não aprendi de uma vez. Sim. Então ela fala pra mim, você não quis viver da música? Você não quis brigar com o teu destino? Então você agora tem pouco tempo. Então, fia, corre. E é todo dia, meu velho, estudando. Todo dia estudando. Buscando, né? E Almas em Angola eu dei uma pincelada assim com o Gabriel, é um culto, é uma quimbanda muito ampla, cara. Uma quimbanda bem. Um dos oráculos. Eu jogo o baralho cigano, né? Jogo búzios. Tem isso também, né? Você é cartomante. Sim, trabalho com. Ela é uma artista, né? O baralho me ajudou a comer na rua. O baralho foi o que me ajudou a ter muito prato de comida na rua. É mesmo? Muito. O baralho me ajudou muito na rua, assim. Né? Eu joguei muito em troca de comida, de qualquer coisa, né? Então, jogando baralho e jogando o Meridilogum, aprendendo sobre o Du, né? Eu posso dizer, o oráculo de Almas em Angola é o oráculo mais difícil que eu já aprendi. Tanto que Sete Reinos? Eu acho muito difícil. Sinceramente, assim, posso dizer, é muito difícil, sim. Por quê? Ele é muito amplo. Você tem que entender sobre natureza, você tem que entender sobre o ecossistema, sobre história, sobre geografia, sobre tudo. Os elementais. Então, não é simplesmente jogar para se descobrir Exu e Pombogira. Não. Você descobre qual é o reino, da onde aquele espírito veio. É você fazer aquilo que eu falei pro senhor que a gente faz aqui na nossa casa no culto tradicional. É você ir na raiz do problema da pessoa, né? Vamos resolver sua vida, mas resolver como? Quais são seus problemas? Ou seus EOs dentro desse caminho de Quimbanda, né? Então, aqui é uma casa de correção. Mas só de achar ali o Exu e a pombageira da pessoa, você já sabe muito, assim, com aonde a pessoa, tem entidade tal, tem Exu tal, você já sabe mais ou menos, você já tem uma base da onde está... grosso modo, o BO da pessoa, onde aquela pessoa é de tal jeito e tal, você consegue identificar muito assim também, né? Sim, e assim, o oráculo de Almas em Angola, ele traz reinos. E eu acho que quando você entende o reino daquele ancestral, você entende você. Sim. Né? A sua pombogira te ensina, através da tua intuição, a fazer uma comida. Né? Eu faço bastante comida, gosto de gravar comida, fazendo comida de pombogira. Então eu gosto de fazer muita coisa natural, muitos doces naturais, bananada, goiabada. Eu gosto de fazer doce natural para oferecer para pombogira. O povo me xoxa pra caramba. Fala, nossa, que gourmet, não sei o que. Mas é real, porque pombogira, a minha pombogira pelo menos, ela gosta de coisas naturais. Né? Então, tanto que dentro dos contextos do assentamento dela, cana, café... Né? Então a gente já entende de onde ela veio, qual é a origem. Qual a raiz, né? Exato. E sabendo a raiz da gente, a gente se entende. Não, mas quem xoxa então é porque tá dando sodier doce pra pombagira. Praticamente. Mas também O senhor disse que o seu canal não. Esse canal não é um canal de polêmica, esse canal é um canal de ensinamento. Os caras querem tratar a pombagira igual a princesa da Disney. Não dá. Né? As pombogiras, elas não foram só mulheres que não... As pombogiras não estão só na lira. Não. Né? As pombogiras estão... tá lá na calunga, né? Tá nas águas, tá na macaia, né? Tem pombogiras, tem elemento espalhado, assim como as folhas, né? Cada folha é um deus. Você junta essas folhas, elas se tornam um deus ainda maior. Né? Então, eu sempre falo para meus clientes aqui,
que o primeiro atendimento comigo sempre são banhos. Eu ensino as pessoas a fazerem banhos, limpezas, coisas simples. E muitas falam assim, nossa, Iá, mas é só um banho. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Você tem noção que é o Deus que está dentro daquela folha, né? A divindade. Despertar, né? Saber despertar a folha, que também muita gente pode pecar nisso, né? Tipo, só pega lá e sai macerando e joga e não sente resultado. Claro, não despertou, não conversou, não rezou a folha. A família de Ifá que eu fui iniciada, eu vi pessoas saírem de lá com 10, 15 assentamentos e não saber que não uma folha para dar um sé. Nunca ter colocado a mão para limpar um assentamento. São pessoas que têm muitas iniciações, muitos assentamentos, mas não sabem cuidar de absolutamente nada. Tava conversando com um africano essa semana e eu falei para ele, eu falei, meu querido, o negócio tá feio. Porque as pessoas que vêm aqui, elas trazem o Ifá delas e falam, ou eu vou despachar, ou eu vou enterrar, o que eu faço? Eu falo, você vai cuidar, eu vou te ensinar a cuidar do seu Orumilá, porque o seu destino tá aí. Sim. Inclusive, nós temos o direito, eu ensino as pessoas a jogarem Obi, todo mundo que vem na minha casa aprende a jogar Obi, para falar com o morto, para falar com Ori, para falar com Orixá. É um oráculo, né? O Obi, ele... Exatamente. É um oráculo para os menos favorecidos, por isso que ele brota do chão. É para todo mundo. Ele é quase centenário, o Obi. Para dar um Obi numa árvore, se eu não estiver errado, é 98 anos. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas é um negócio desse. Sim, e dizem, né, meu babá, que já tem seus 70 anos de idade, fala que Obi só dá na casa de quem respeita os mais velhos. Mas isso também é uma história, é um Itã, né? Fala sobre isso, né? Obi foi um homem e como ele era um homem bom, Olodumare deu para ele alguns méritos, que é colocar ele no alto da árvore. Você vai se tornar um oráculo, isso é muito bom, vou te colocar, você é humilde, eu vou te pôr no alto da árvore. Só que daí ele começou o ego. Gloriar. E aí Exu, que é o organizador, fiscalizador, chegou no Olodumare e falou, meu querido, tá lá, ó, fazendo o que quer com os pobres. Aí ele falou, não, agora você vai ficar na árvore, só que você vai ficar numa posição mais baixa. Mesmo assim, ele continuou ainda se sentindo por ser um oráculo, né? Eu conto aí, eu trago a mensagem dos ancestrais. Mais uma vez o Olodumare disse, peraí. Agora você só vai ser jogado no chão. Você só pode ser jogado no chão. E você vai ser o fruto para os menos favorecidos. Então, o Obi, ele é o fruto da reza dos orixás. A terra, o Aie estava em guerra, uma guerra sem tamanho. E para poder conter essa guerra, o alto escalão, né, da ancestralidade juntou toda a oração de todos os orixás e semeou essa semente. É a semente de Obi. Então, o que eu fui muito criticada quando eu comecei a ensinar a jogar Obi. Porque eu só aprendi a jogar Obi depois de 16 anos iniciada. E eu aprendi no Ifá. Em uma das famílias pelas quais eu passei, que ensina bastante, assim. Mas eu fui muito criticada, porque todo mundo pode aprender a jogar Obi. Todo mundo pode falar com a sua ancestralidade. Mas, responsabilidade. Não é um jogo que você cobra. Você pode jogar se você for jogar para os seus filhos, mas você não pode jogar para qualquer pessoa, né? É um culto particular, vamos dizer assim. Obi é muito amplo. O culto de Ifá é muito amplo, né? A gente fala Ifá, entre Ebé, entre Gungun, entre Amin, entre Exu. Sim. Pegar o culto de Exu, de Exu Orixá, puta que eu pariu. Então você vive a vida inteira e não aprende o culto inteiro. Não, mas é muito bom, assim. E você pegando ali o culto de Exu, é um culto que é amplo pra caramba. Você vai viver a vida inteira e não vai... Exu Orixá, né? Você vai viver a vida inteira e não vai aprender. O negócio é gigante. É gigante, tem muita coisa. Sim, e a gente vê que as coisas conversam muito, viu? A diferença é o que vem de fora e o que já existia aqui. Porque quando os que vieram de fora chegaram aqui, já existia orixás brasileiros e uma infinidade de elementais. Né? Então eu acho muito bonito essa junção da magia que, por exemplo, a Quimbanda tem, que é um pouco
as referências que tem, né? Pega de todos os xamanismo, povos. Pega da Sim. europeia, pega Brasil, pega Sim. Kimbanda foi um aglomerado, né? Exatamente. Eu acho muito bonita essa mistura, sabe? Eu não sou o tipo de... Por isso que a minha casa é uma casa de culto ancestral. Não tem como eu falar, eu sou iniciada no Queto, minha casa tá lá, né? Cultuo o Queto. Passei por outras águas também, mas não tem como eu falar, eu sou só disso, eu cultuo só isso. Porque cada ori que vem aqui vem de uma ancestralidade. Sim. Vem de um lugar, né? Tem uma raiz diferente. Então eu respeito a raiz da pessoa, o ori da pessoa, aquilo que é a ancestralidade dela. Eu obedeço os mortos. Basicamente é isso. E uma experiência que você possa contar, assim, de alguém que você atendeu, de algum cliente assim, que você falou, ali eu... Tem? Que você possa contar? Olha, eu falo pra você que, eu costumo dizer, eu ouvi isso de um sacerdote e eu falo muito, que o sucesso das pessoas é a minha prova, é a prova da minha mão. Então, como eu sou uma sacerdotisa em formação, tudo que eu faço com entrega total. Né? Eu obedeço o que o ori da pessoa quer. E a gente vê a mudança na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu recebo pessoas que vêm de fora do estado, né? E são pessoas que viajam 14, 8, 22 horas para chegar aqui e se cuidar. E é como a maior prova para mim de que a coisa tá funcionando é quando a pessoa tá indo embora. É a transformação no rosto da pessoa. Mas uma coisa que tem sido muito legal aqui também é a questão dos trabalhos de cura, né? Que é uma coisa que eu comecei lá com 5 anos de idade, no centro da minha família, que tinha um centro... São 7 tias-avós. E minha mãe foi iniciada nesse culto. Foi a minha primeira iniciação aos 15 dias dentro dessa família, na Umbanda, né? Então eu nasci na Umbanda, cultuei Umbanda uma vida inteira, até chegar no Candomblé. E eu percebo que o trabalho de cura, né, que a gente faz não é cura, mas ameniza aquilo que a pessoa tem. Você torna talvez aquele diagnóstico, que seria um diagnóstico severo, você consegue amenizar. Né? Então eu tenho um cliente que não vou falar aqui porque é famoso, e novo, né, muito novo, uma questão de câncer no fígado, e um trabalho que a gente fez entre eu e a Casa Macaia, e ele simplesmente fez o exame depois do trabalho que a gente fez em conjunto, né, Kimbanda e culto ancestral, e ele foi fazer o exame e ele não tem mais nenhuma célula, né? Sumiu tudo, assim. O tratamento que ele ia fazer é só com quimio oral, né, recebendo a quimio oralmente, mas tá vivendo a vida dele. E tanto eu quanto a Casa Macaia, a gente tá sempre ali acompanhando, né? É um cuidado com a saúde que ele vai ter sempre. Tem uma outra cliente também, mesma coisa. Veio pra cá, fez o ebó dela. Ela já sabia que ela tinha um diagnóstico para receber. E aí eu procurei meu mais velho. Babami, o que eu faço para ajudar essa moça? E aí ele me passou uma macumba. A gente fez uma macumba com uma maminha de vaca e ela foi fazer depois o exame, e o câncer, que era o que a gente esperava, né, o que a gente acreditou que fosse acontecer, é grau 1, né, então ela só toma medicação oral. Então eu acho que tudo que a gente vê de palpável na vida das pessoas, de mudança na vida das pessoas, para mim é significado de que você está no caminho certo, né? Eu costumo dizer o seguinte... dentro da minha casa eu sou prova viva disso. Passei por muitas casas e não fiquei. Isso tem muito a ver com o que você dedica ao ori, ao mutuê daquela pessoa na hora que você está fazendo aquele ato. Sim. O ori te lê. E se você for bom para aquela pessoa, se as suas intenções forem boas, a vida da pessoa vai caminhando. Não tem jeito. E tem muito... que o sacerdote, a sacerdotisa também, muitas vezes, às vezes a pessoa nem precisa de macumba, ela precisa de um... carinho, de uma atenção, né? Exatamente. Ali e tal. Isso também já... A pessoa às vezes descarrega ali com alguém, coisa de anos, já muda até a fisionomia. Já. Sim, eu recebi uma senhora na minha casa, 66 anos. Uma querida, viajou 22 horas, fazia anos que não viajava. Muitos problemas com família, familiares assim.
E, cara, ela ficou um final de semana na minha casa. Ela foi mãe pra mim e eu fui mãe pra ela. E ela saiu daqui completamente diferente. Uma senhora que já tem mais de 7 anos de iniciada, né? Fazia muito tempo que não sentia o santo dela. Então foi feito um bori e tudo que ela é uma estudiosa, né? Mas tudo que eu trouxe para ela de informação, além do que ela já sabe sobre Ebé, sobre ajuste ancestral, foi o que ela precisava para compreender. Quando eu expliquei para ela sobre Ebé, ela falou: o que todo mundo faz. Quando eu tenho um grupo, né, da Casa das Rosas, e quando eu mando texto sobre Ebé, ou quando eu jogo para alguém e eu mando alguma coisa sobre Ebé, a pessoa fala: Achei a chave. cara, tem tudo a ver comigo. E a quantidade de pessoas é tão infinita que eu não sei explicar. Então, todo mundo pergunta assim: pô, mas você não quer ter filho? Se você vier na minha casa, para você ter um ibá da minha casa, para você ser iniciado num santo aqui, primeiro você tem que saber cuidar. Você tem que saber criar uma folha, você tem que saber você tem que saber jogar o bicho, você tem que saber como você vai cuidar, porque aquilo é um membro da tua família. Então, quando você chegar na sua casa, você vai ter que saber cuidar dele. Do que você chegou aqui até saber cuidar é um caminho longo. Então, a hora que você tiver responsabilidade, você vai ter o santo. Não tenho santo na minha casa, não cuido de santo de ninguém. Santo, ori, é responsabilidade de cada um, não é minha. Então, eu ensino as pessoas. Aí todo mundo fala assim: poxa, alguns falam assim pra mim: poxa, mas onde você vai ganhar dinheiro? Eu não ganho dinheiro com macumba. Meu dinheiro é meus jogos, os ebós que eu faço e cobro valores justos, porque eu já fui extremamente extorquida, eu gastei muito mais de 150 mil reais com iniciações. Então, eu cobro valores justos que as pessoas podem pagar faço da forma como a pessoa pode pagar. Porque a maioria das pessoas chega aqui na minha casa, meu velho, elas não têm nada. E aí eu falo assim: vamos começar com banho. Você vai começar a rezar a teoria, eu vou te ensinar a fazer um banho, uma limpeza na sua casa. Eu vou fazer um empréstimo. Eu falo: a hora que a tua vida começar a caminhar, o seu ori vai te dar condição de chegar até aqui. Sim. Se ele te dá, é porque aqui que é teu lugar. E aí eu começo a ajudar a pessoa a começar a cultuar e aprender. Então é uma casa-escola, entende? Quem vem, eu cuido de um ori por vez. Então se o senhor vier na minha casa fazer um ori comigo, é só o senhor. Eu vou cuidar do senhor o dia todo. O senhor vai sair daqui com o seu padê para o seu Exu, para sua pombogira arriado. Vai cuidar de Odu, vai cuidar de Orixá, vai cuidar do seu Ori, vai cuidar dos seus ancestrais. Vai embora e, segue a sua vida, meu filho. Vai ganhar dinheiro, vai se cuidar. Espero que demore para voltar. Quando demorar, quando voltar, vou estar aqui. Mas, por que você não tem pessoas na sua casa? Porque eu tenho muita gente para cuidar. São 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. E Ogum, que é o patrão da tecnologia, nos deu a tecnologia para que a gente possa chegar em mais pessoas. Então hoje o senhor pode atender gente do mundo inteiro. O senhor pode levar axé para as pessoas no mundo inteiro. Sim. Então não dá para eu ter 100 pessoas dentro da minha casa. Não tem tempo para isso, entende? Entendi. Caminhando para o final, um recado que você deixa para quem quer adentrar na religião, seja de Ifá, seja Quimbanda, seja Candomblé. Um recado que você deixa assim. Comece pelo começo. Né? Comece cultuando seus bons ancestrais, seu Exu, sua pombogira, caboclo, preto velho. Começa cultuando os seus bons ancestrais. Seja com agrados na sua casa, com vela, porque o verdadeiro Otá está dentro de você. O Orixá não quer grandes assentamentos. Nem nenhuma divindade. Se você tiver uma pedra na natureza, se você for na natureza e cultuar ali o Orixá vai estar. O assentamento, ele é um para-raio que te protege, né? Te liga, faz essa ligação material e espiritual, porque nós somos matéria e espírito. Sem espírito a gente não simplesmente sai daqui. Exatamente, então somos matéria e espírito. Por isso temos esse assentamento, mas a minha dica é: conheça seus bons ancestrais, cultue a sua espiritualidade com responsabilidade e busque liberdade, autonomia. Para isso você vai precisar estudar história, geografia, teologia. Quanto mais você estudar, mais livre e mais feliz você vai estar. Pessoal, eu vou deixar as redes sociais dela. Peço para que vocês curtem, comentem, compartilhem a mesma história. E vou voltar falando também que no último vídeo eu esqueci. Não me enche o saco nos comentários. Obrigado.
E, cara, a gente teve aqui falar de EBE sempre dá uns impercalços. É celular que cai, é celular que dá armazenamento cheio, nunca aconteceu 5 isso. vezes. É gato que pula, e vida que segue. É isso. Mas espero ter entregado um bom trabalho para vocês. Continuem, no próximo vídeo vai ter o Na Cozinha de Exu, que é até hoje mesmo, a gente vai pausar aí. Espero que vocês gostem desse novo projeto também, que é realmente um autocuidado, né? Sim. Então vai ter um autocuidado aí, dicas para vocês com a Yamá. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Eu tô apreensivo dessa porra da armazenamento cheio, ódio. Cara, mas é sério, não